Não importa quão verde, quão peludo, quão pequeno, quão grande ou estranho, todas as formas de vida conhecidas são baseadas na química de um elemento, o carbono. Mas por que carbono? E se olharmos para as estrelas, poderia haver um tipo de vida fundamentalmente diferente lá fora? Perguntas como essa são realmente difíceis de responder porque só conhecemos a vida em um planeta, o nosso. A vida aqui na Terra é fundamentalmente química. DNA e proteínas são polímeros basicamente infinitamente variáveis baseados em carbono. Gorduras e açúcares são baseados em carbono. A maioria das moléculas que as células usam para sinalizar umas às outras é baseada em carbono. Não conhecemos uma única forma de vida que não use o carbono como estrutura básica de sua própria existência. Claro, a vida precisa de mais do que apenas carbono. Um pedaço de carbono puro, seja grafite, carvão ou diamante, não está vivo. Mas o carbono parece ocupar um lugar especial entre os elementos, pelo menos aqui na Terra e provavelmente também em outros planetas parecidos com a Terra. Vamos dar uma olhada em algumas das razões. Em primeiro lugar, o carbono é bastante promíscuo, o que significa que pode formar ligações com uma ampla variedade de elementos. Nesta droga, o carbono é casado com outros carbonos, oxigênio, cloro, nitrogênio, enxofre e hidrogênio. Em segundo lugar, o carbono pode se ligar de várias maneiras diferentes. Pode formar ligações incrivelmente estáveis com alguns elementos como o hidrogênio. E pode formar ligações menos estáveis e mais reativas com outras, como o oxigênio. O carbono pode formar formas tetraédricas, também conhecidas como diamantes. Pode formar anéis planos. E pode até formar moléculas que se parecem com aquelas cadeiras de praia bambas das quais você sempre caiu nos anos 90. E com a ajuda de outros elementos, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, o carbono pode formar a espinha dorsal e as cadeias laterais dos polímeros incrivelmente longos que são essenciais para a vida aqui na Terra. Mas não é inconcebível que, em algum lugar do universo, outros elementos além do carbono possam ser os blocos de construção da vida. O silício, logo abaixo do carbono na tabela periódica e, portanto, com algumas propriedades químicas semelhantes, surgiu como uma alternativa em potencial. O silício compartilha muitas semelhanças com o carbono, incluindo sua capacidade de se ligar ao oxigênio e criar polímeros longos. Mas tem alguns contratempos importantes. Primeiro, o silício se esforça para criar ligações múltiplas por causa de seu tamanho, e as ligações que ele faz são muito menos estáveis. Mas o que realmente coloca o prego no caixão é que, quando oxidado, o silício cria um sólido, o dióxido de silício, também conhecido como areia. Considerando que, quando o carbono é oxidado, ele cria um gás, que é fácil para as plantas acessarem e produzirem açúcar. Embora o silício tenha alimentado a imaginação dos escritores de ficção científica, a comunidade científica ainda não encontrou evidências suficientes para sugerir o potencial da vida baseada no silício. Algumas formas de vida já podem usar silício, como nessas belas conchas, e os cientistas estão desenvolvendo organismos que também o usam de outras maneiras. Usando uma técnica chamada evolução dirigida, os cientistas geraram mutações em uma enzima chamada citocromo C em bactérias de fontes termais islandesas. Ao longo de várias gerações, as bactérias mutantes foram capazes de produzir 20 compostos diferentes com ligações de carbono de silício. Encontrar formas de vida alienígenas fora do nosso sistema solar é difícil, e não apenas porque levaria uma eternidade para chegar a qualquer exoplaneta parecido com a Terra. Em teoria, os astroquímicos podem medir diferentes comprimentos de onda de luz que viajam pela atmosfera de um exoplaneta para ter uma noção de quais produtos químicos essa atmosfera é feita. Se virmos muitas moléculas pequenas flutuando, como oxigênio ou metano, isso pode significar que há luz na superfície. Mas tentar medir a assinatura de luz de um planeta a trilhões de quilômetros de distância quando ele está bem ao seu lado ou bem na frente de uma estrela tão brilhante quanto o nosso próprio Sol é um truque químico que ainda não descobrimos.
Dentro do nosso sistema solar temos outras opções. Existem lugares que costumavam ter ou ainda têm água líquida e esse é um bom primeiro passo, já que toda a vida que conhecemos usa água líquida. Os cientistas especulam que a vida não aquática também pode estar lá fora. Titã tem mares de metano e etano líquidos e pode ser que a vida tenha descoberto como relaxar na maior lua de Saturno. Peg. Frio. Como a temperatura média da superfície de Titã é 180 graus Celsius negativos, ela deveria ser fria. Aí eu fiz de novo. O que você acha, pessoas? Você pode imaginar a vida baseada em silício em outros planetas? Algum interessante assume uma nova vida? Let's get a discussion going down in the comments, and we'll see you again soon.